Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram e obrigado por nos acompanhar. Útil para qualquer um, instrutivo para todos. Foi o comentário deixado por Charles Spurgeon a respeito do comentário, o maior comentário bíblico em inglês, ou aquele que é mais conhecido, o comentário bíblico escrito por Matthew Henry. Spurgeon dizia que todos os pastores deveriam ter este comentário de Matthew Henry e lê-lo todo, completo. George Whitefield, o grande evangelista, andava por todo o lado com a sua cópia de todos os volumes e lia do comentário de Matthew Henry todos os dias, inclusive diz que muitas vezes ele estava a ler o comentário do texto que ele ia pregar um bocadinho antes de subir ao púlpito. Matthew nasceu na Inglaterra em 18 de outubro de 1662, em Broad Oaks, Shropshire. Ele era filho de um pregador, o seu pai, Philip Henry, era um pregador que fazia parte de um grupo muito grande, foram cerca de 2.000 pastores que foram expulsos da denominação oficial anglicana por causa do ato de conformidade. O ato de uniformidade tinha estabelecido o livro de oração comum e estes pastores achavam que limitava muitíssimo aquilo que era o trabalho, em termos doutrinários também, e portanto não aceitaram esta imposição e foram expulsos da igreja oficial, homens corajosos na defesa da palavra do Senhor. Matthew era uma criança frágil, com uma saúde debilitada, no entretanto com uma mente extraordinária. Com 3 anos ele já sabia ler e lia a Bíblia. Com 9 anos ele já dominava o latim e o grego. Atenção, ele foi ensinado em casa. Nesta altura não havia escolas públicas para fazer este tipo de preparação. E desde muito cedo ele entendeu o Evangelho. Com 10 anos era uma criança convertida, que amava ouvir as mensagens do seu pai. Ele deixou um texto escrito com 13 anos, falando a respeito da sua situação espiritual. E é um texto impressionante de ler. Uma criança de 13 anos com uma percepção impressionante daquilo que era a sua realidade, a sua vida pessoal, o seu espírito em relação àquilo que era a palavra de Deus e a vontade de Deus. Nós hoje em dia, com 13 anos, diremos que são apenas crianças ou no início da adolescência, não damos muito valor. Um texto impressionante que parece que foi escrito por alguém com muito mais idade. Ele foi enviado para estudar Direito, mas Matthew tinha uma paixão pela palavra e pelo ministério, de maneira que ele não se firmou ali naquele estudo. O seu desejo realmente era do ministério e todas as oportunidades que ele tinha, ele aproveitava para pregar, sendo que assim, naturalmente, com 25 anos ele foi ordenado ao ministério pastoral. Ele escreveu na altura um texto falando a respeito da sua consagração, em que ele elaborava a sua situação espiritual, ele falava a respeito daquilo que tinham sido as suas experiências com Deus, o que é que ele entendia que Deus tinha lhe dado de dons e como é que ele poderia exercer o ministério. É um tratado, no fundo, a respeito de será que estou ou não em condições de ser ordenado como ministro do Evangelho. Ele dizia claramente: eu não entendo que isto é uma profissão ou uma forma de ganhar a vida. É um chamado divino. É um texto muito bonito e que valeria a pena para qualquer um que queira pensar na consagração ao ministério, porque realmente marca-nos a profundidade com que este homem encarava todas estas coisas. Henry casou-se no ano da sua consagração. No entretanto, a sua esposa veio a falecer, dando à luz a sua primeira filhinha. Ele voltou a casar-se e com a sua segunda esposa ele teve 9 filhos, sendo que dos seus filhos todos, 4 morreram ainda bebés. Perder a esposa e os filhos tão pequenos seria algo marcante que talvez pudesse ter amargurado o coração de muita gente. Não foi o caso de Matthew Henry, ele continuou muito firme e fiel naquilo que era o seu ministério. Ele foi convidado para ser pastor da igreja Trinity Church, em Chester, e ali ele esteve a grande parte da sua vida, 25 anos de ministério muito feliz. Ele amava a sua comunidade e era amado pela sua comunidade, extremamente fiel, era comum que ele pregasse 7 vezes por semana. O seu dia normalmente começava por volta das 5 da manhã. Às 5 da manhã ele já estava no seu gabinete, estudando a palavra do Senhor, meditando e orando. Depois ele reunia-se com a família para o pequeno almoço e havia o primeiro culto doméstico em casa. Normalmente era lido e era meditado um texto do Antigo Testamento. Depois ele continuava a trabalhar até a hora do almoço e após o almoço ele
em geral saía para visitar alguém da sua igreja, alguém que precisasse do seu apoio, do seu aconselhamento. Ao fim da tarde, de volta à casa, havia o jantar e após o jantar um segundo culto doméstico, em que se lia um texto do Novo Testamento e havia um comentário. Muitas vezes Matthew ainda iria trabalhar até um pouco mais tarde da noite antes de descansar, e esta era a sua vida de forma intensa. Em 1704, ele sentiu este desejo e começou isto que acabou por ficar a marca, digamos, da sua vida e do seu ministério, que foi escrever um comentário bíblico texto por texto, versículo por versículo. Vamos lembrar, estamos em 1704, não há absolutamente nada que auxilie o trabalho, não é? Hoje em dia nós temos tantas coisas, tantos computadores e tanto material. Naquele tempo havia papel e havia penas e canetas e era assim que se podia fazer o trabalho de escrever, de rever, de corrigir, de aumentar ou diminuir, enfim. Era um trabalho muito complicado para aquilo que hoje nós temos, não é? E que é tão fácil para nós hoje em dia, comparado com aquilo que seria naquele tempo. Ele continuou a escrever este seu comentário e durante 10 anos ele foi fiel. E em 1714 ele tinha chegado até ao livro de Atos dos Apóstolos. O seu comentário não é um comentário que está muito preocupado com a exegese do grego ou do hebraico. Não é um comentário que está muito voltado para os aspectos culturais, porque ele não conhecia muito daquilo que era a cultura. Ele nunca se deslocou à Terra Santa. Era extremamente caro naquele tempo e difícil uma viagem destas. Ele era apenas um pastor de uma igreja no interior da Inglaterra. Mas um comentário que é prático, que é devocional. Este comentário é um comentário que olha a palavra do Senhor e a traz para nós, que tira dos seus personagens, dos seus episódios, dos seus momentos, profundidade para aquilo que é a vida de cada crente e que aplica de forma direta ao coração da pessoa e à sua vida aquilo que a palavra de Deus diz. E é por isso que este comentário tornou-se tão querido, tão amado e tão respeitado dentro daquilo que é o mundo cristão de língua inglesa e hoje, claro, muito mais do que o mundo de língua inglesa, ele está traduzido em muitas outras línguas no mundo inteiro. Pouco depois de terminar o comentário do livro de Atos dos Apóstolos, Matthew ficou doente inesperadamente, a sua situação agravou-se e ele faleceu. Tinha apenas 52 anos. Alguns dos seus colegas de ministério, valorizando aquilo que era o trabalho que ele tinha feito e entendendo a importância, porque nesta altura o público já estava acostumado a ter as edições do comentário e queria receber um novo volume para continuar, pegaram as suas notas e tentaram e fizeram o trabalho, digamos, de completar de Romanos até Apocalipse. Lendo o texto, nós percebemos que o texto claramente não tem a mesma qualidade daquilo que é de Gênesis até Atos, mas de qualquer maneira o trabalho foi feito para que ficasse, digamos, o texto bíblico completo. Quando olhamos para esta vida, nós percebemos que não temos aqui episódios muito elaborados. Não foi alguém que saiu da sua terra e foi para uma terra distante, que viveu um grande desafio de missões ou de evangelização numa terra estranha, como temos contado muitos episódios aqui a respeito de missionários. Ele não teve talvez um grande impacto naquilo que fosse a vida social do seu país. O que ele fez foi ser um homem profundamente fiel à palavra de Deus, à sua família e à sua igreja local. E, no entretanto, apesar desta simplicidade que nós podemos olhar, nós olhamos para isto e percebemos que foi algo marcante. E este homem, na sua paixão da palavra, que ele conseguiu transmiti-la através do seu comentário, ele deixa-nos uma obra marcante. E não tendo sido alguém que fez algo que tornasse demasiadamente público, acabamos por perceber que de forma simples, talvez possamos dizer até doméstica, nós estamos andando com gigantes. Estas vidas assim são vidas que nos inspiram.